Olá, estamos chegando com o Câmara Repórter, segunda edição, nesta quarta-feira, dia 23 de outubro. Veja os nossos destaques. No RN, ministro Alexandre Padilha anuncia recursos do PAC Seleções em Saúde e Cultura. Com a proximidade do final de ano, aumentam as oportunidades de emprego nos setores de comércio e serviços aqui no estado. Bombeiros potiguares retornam de missão humanitária na Bolívia. Aqui no estúdio eu vou conversar com a produtora cultural Tatiana Fernandes. Ela vem conversar com a gente sobre o período de inscrições da 21ª edição do Troféu Cultura, que segue até o dia 2 de novembro. Vem com a gente, o Câmara Repórter, segunda edição, está no ar. O ministro das Relações Institucionais do Governo Federal, Alexandre Padilha, cumpriu a agenda no Rio Grande do Norte nesta quarta-feira. Em evento realizado na governadoria, nesta tarde, ele anunciou a destinação de recursos para a construção de novas unidades de saúde aqui no estado. O ministro da Secretaria de Relações Institucionais participou na tarde desta quarta-feira de evento na governadoria, onde anunciou recursos da ordem de 77 milhões do novo PAC Seleções, contemplando as áreas da saúde e cultura no Rio Grande do Norte. São mais de 77 milhões de reais na área da saúde, 60 milhões para a construção da nova maternidade, que está sendo vista pelo Ministério da Saúde como uma grande referência de cuidado, de saúde da mulher, de maternidade aqui, e 17 milhões nas chamadas policlínicas, né? Uma policlínica que vai contribuir para a redução de filas de cirurgias e filas de exames. Já tem o terreno oferecido pelo governo do estado, né? Esse era um primeiro passo muito importante, projeto muito bem avaliado também. Agora o recurso garantido é o prazo para começar a licitação, o governo do estado vai conduzir. Importante lembrar que nós já temos um grande investimento do PAC destinado a Natal na área da saúde, que é o nosso hospital metropolitano. Investimento de cerca de 200 milhões de reais, cujo projeto já está em elaboração, o projeto executivo para dar início à licitação. Vocês sabem o quanto isso será importante para desafogar o Hospital Valfredo Gugel, etc. E agora, mais investimentos na área da saúde, destacando exatamente a maternidade. Nós estamos falando, né, de um equipamento muito importante, voltado especialmente para as mulheres, as gestantes, os recém-nascidos. O projeto já está em curso, nós estamos fazendo todo esforço para o mais breve possível publicar o edital de licitação. Essa maternidade vai ser exatamente lá na Zona Norte. Ela vai ter uma contribuição muito importante, que é fortalecer o atendimento assistencial às mulheres gestantes e recém-nascidos, não só em Natal, mas no contexto exatamente da região metropolitana. A policlínica, idem, também se faz muito necessário nesse contexto que é a gente melhorar cada vez mais o atendimento à saúde no Rio Grande do Norte, fortalecendo o SUS exatamente no Rio Grande do Norte. A maternidade vai funcionar na Zona Norte, próximo do Hospital Santa Catarina. Terá 150 leitos. Já a policlínica na Zona Oeste, na Avenida Mor Gouveia. Com os recursos garantidos, as obras terão início após a conclusão do processo de licitação. As estruturas devem ser entregues até 2026. Na Zona Oeste, a nossa policlínica, né, que vai ter aí o atendimento de várias especialidades, atendendo não só Natal, mas a região metropolitana. E nós temos também a parte da construção da maternidade, com até 150 leitos, com leitos de UTI neonatal, o 5, que são cuidados intermediários, UTI materna, então, assim, todo um cuidado para alto risco, que é hoje uma deficiência da nossa região metropolitana, que é aquela mulher que vem aí com uma complexidade maior, precisando de cuidados. Hoje, nós contamos principalmente com a maternidade Januário Cico e contamos também com o Hospital Santa Catarina. E a gente vai poder qualificar essa assistência a partir de uma infraestrutura nova, moderna, que vai ser construída aí na Zona Norte. 10 milhões serão destinados aos chamados CELS, equipamentos públicos de uso cultural e caráter comunitário, que serão direcionados preferencialmente às periferias. Incluem espaços para expressão corporal e atividade física, arte e educação, dentre outras interrelacionadas à cultura.
são mais de 10 equipamentos que vão estar alocados aí pela definição do governo do estado em áreas, várias regiões, exatamente para promover a cultura, dar oportunidades para os nossos jovens, para os nossos adultos e para os nossos idosos também, num espaço de convivência, de produção. A cultura tem um peso muito grande também na economia. Hoje, através da Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo, do governo federal, nós já estamos investindo mais de 100 milhões de reais em editais, em parcerias com o governo do estado, com os municípios aqui no estado do Rio Grande do Norte. E são editais para a produção cultural, então gera emprego, gera renda. E esses céus da cultura são equipamentos, espaços, em geral nas áreas mais vulneráveis, onde vai ter oportunidade para atividade cultural, para lazer. Agora, falando em eleições, eleitores não podem mais ser presos a não ser em situação em flagrante por causa da eleição de domingo. Tarsila Costa. Até o dia 29 de outubro, 48 horas após o encerramento da votação do segundo turno das eleições municipais, os eleitores de todo o país não podem ser presos. A norma começou a valer nesta terça-feira 22 e consta no artigo 236 do Código Eleitoral. Apesar disso, há alguns casos em que a regra não se aplica. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, a norma não se aplica nas seguintes situações: quando o eleitor for flagrado cometendo um crime, se houver contra a pessoa uma sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou ainda por desrespeito ao salvo-conduto de outros eleitores, impedindo o exercício do voto. Também ficam fora da regra aqueles que cometerem crimes eleitorais no dia do pleito. Nesse sentido, poderá ser presa a pessoa que utilizar alto-falantes e amplificadores de som, promover comício ou carreata, realizar boca de urna, divulgar propaganda de partido político ou candidato, tentar persuadir ou convencer eleitora ou eleitor a votar em determinada candidatura ou partido, bem como publicar novos conteúdos ou fizer um impulsionamento de propaganda eleitoral na internet. E só lembrando aos eleitores que também neste segundo turno não será permitido o voto em trânsito. A justificativa pela ausência no dia da eleição, próximo domingo, dia 27, deve ser feita através do aplicativo e-Título. E após a eleição, deve procurar o cartório eleitoral. Mais informações é só acessar a página do TRE na internet. O professor Cláudio Custódio vai ser um dos vereadores novatos da Câmara Municipal de Natal em 2025. Ele vai integrar a bancada do Partido Progressistas. Geógrafo bacharel em Direito, 44 anos. Cláudio Custódio é professor de Geografia das principais escolas de elite de Natal. Conta que entrou para a política de forma espontânea, por incentivo dos amigos e por estímulo de conversas com o pai. Sem vínculos ou grandes apoios, se elegeu vereador com 3.339 votos. Cláudio Custódio também é atleta e empresário. Possui uma academia de jiu-jitsu em Candelária. É casado, pai de um filho de 9 anos. Tentou pela primeira vez uma vaga ao Legislativo Municipal em 2020. Não tenho padrinhos políticos, não tenho família na política. Parti muito das conversas com meu pai, conversas com amigos, e alguns amigos começaram a provocar, se candidate. E aí, há 4 anos atrás, resolvi me candidatar pela primeira vez. Política é construção colaborativa. Política é envolver toda a comunidade nas ideias, nas propostas que a classe política tem. Infelizmente, boa parte da classe política deixa muito a desejar e eu quero vir com muitas ideias que sejam proativas para a nossa sociedade. Na Câmara Municipal terá como principais bandeiras a educação e o esporte. Acredita que as atividades físicas podem contribuir com a formação ética dos jovens. Por ser do esporte e da educação, eu vou trabalhar essas pautas, tem algumas ideias interessantes aí, pensar a métrica de evolução do rendimento escolar, dar maior apoio aos projetos sociais voltados para o jiu-jitsu e para as artes marciais, que tem um papel assim muito especial na cidade, e a comunidade natalense não tem ideia de como os professores de artes marciais contribuem para tirar os jovens das drogas, da violência. E eu quero publicizar mais isso, eu quero trabalhar mais junto a esse professor da periferia que realmente representa verdadeiros heróis da nossa sociedade. Se diz um político moderado e mais alinhado com o centro, simpatizante de pautas defendidas pela direita quanto pela esquerda. Vai cobrar mais efetividade das secretarias municipais na prestação de serviço à população. Um dos grandes problemas do Brasil hoje é a polarização
A discussão de ideias, de propostas, ela acaba se anulando pelo ódio que um lado nutre pelo outro. Eu me entendo como uma pessoa de centro. Eu me entendo, inclusive, como alguém que em algumas pautas se direciona mais para uma centro-direita e em algumas outras pautas mais para a centro-esquerda. Sou defensor do SUS, sou defensor de uma educação pública de qualidade, mas sou 100% a favor do empreendedorismo, sou 100% a favor de parcerias público-privadas e eu acredito que trilhando um caminho tanto com participação do setor privado como participação do setor público, a gente pode construir uma cidade melhor. Eu queria começar hoje já a trabalhar, foram quase 4.000 votos orgânicos de jovens, alunos, ex-alunos, muitos amigos, e eu tenho que retribuir da melhor forma, então eu só posso garantir isso. Eu vou trabalhar muito e eu vou garantir muito conhecimento na Câmara dos Vereadores de Natal. E depois do intervalo, você vai ver que o comércio deve ampliar contratações temporárias em Natal. E ainda, bombeiros potiguares retornam de missão de combate a incêndios na fronteira com a Bolívia. Nós voltamos em instantes. Diagnóstico precoce. Game over no câncer infanto-juvenil. A regra do jogo é saber identificar os alertas. Câncer dos tecidos moles. Fique atento aos principais sinais e sintomas. Caroço em qualquer parte do corpo, secreção purulenta no ouvido e olho saltado. Procure o médico. Casa Durval Paiva. Diagnóstico precoce para ganhar. Com a proximidade do final do ano, aumentam as oportunidades de empregos temporários no comércio da capital. Neste ano, segundo a FEComércio, as vagas ainda vão aumentar em relação ao ano passado. Há 2 semanas, Stephanie foi contratada por essa loja de variedades do Alecrim. Mesmo o vínculo sendo temporário, ela deseja entregar o melhor para ser efetivada. Por indicação, estou aqui há 2 semanas e eu só entrego nas mãos de Deus, seja feita a vontade dele, né? E que se for para ser contratada vai dar certo, eu só tenho que dar meu potencial e mostrar o meu trabalho. Sempre aprendi com novas experiências e assim vai, e que venha mais e mais. A gerente da loja conta que é uma prática comum do estabelecimento aumentar o quadro de funcionários no final do ano. A gente contrata sim, porque como aumenta as vendas, né? Aumenta as vendas, a gente tem mais contratação, dependendo do funcionário, a gente contrata ele, né, depois. Passa essa temporada, quando é depois a gente contrata ele para ficar fixo, porque até então vem na diária, é mais assim, na diária e depois passa um certo tempo, ele vai e recontrata. Por causa do fluxo, né, do movimento, que aumenta bastante. De acordo com o Instituto FEComércio do Rio Grande do Norte, os setores de comércio e serviços daqui do estado devem gerar entre 6.000 a 8.500 oportunidades de trabalho entre outubro e dezembro deste ano. A pesquisa revela que as oportunidades de emprego no fim deste ano terão um aumento de 35% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com esta especialista em RH, os candidatos a vagas temporárias devem investir em currículos específicos para a oportunidade. É uma tendência que isso ocorra, né? Essa contratação de temporário. A gente vê no final do ano a área do comércio, a área do turismo, eles pedem muito profissionais, porque o turismo vai aquecer, né? O comércio com Natal, Black Friday, Natal, ele vai ter um aquecimento. Nunca façam um currículo e entregue ele em massa. Tá? Tente personalizar o seu currículo. Eu sei que são muitas empresas, são muitas demandas, às vezes o anseio de se integrar no mercado, né, ou se reintegrar no mercado, ele é grande, mas pesquise sobre a empresa, pesquise sobre a vaga, faça um currículo direcionado. O currículo é a porta de entrada para a empresa, né? Você tem que demonstrar ali para o selecionador o porquê ele deve lhe conhecer. E a gente gasta, em média, 8 segundos analisando um currículo, né? Então, foco no currículo. No momento da entrevista de emprego, é importante conhecer a empresa e ser verdadeiro. Na entrevista, eu tenho que demonstrar conhecimento da empresa. Então, mostre que você estudou a empresa, se prepare, fuja daquelas perguntas. A gente não está mais fazendo uma entrevista, né, com perguntas clichês, né, ponto forte, ponto fraco, não. A gente está fazendo entrevistas por competência, como a gente chama, tá? Tentando levantar as competências daquele candidato. E algo também que é muito importante, que às vezes as pessoas elas descartam, são as dinâmicas de grupo.
né? As dinâmicas em grupo também você precisa estar preparado. Então, uma dica muito importante é não mintam na entrevista, porque quando a gente coloca aquilo em prova numa dinâmica ou num teste, o candidato geralmente ele é reprovado. Após 15 dias de trabalho no combate a incêndios florestais em regiões remotas da Bolívia, 10 bombeiros militares do Corpo de Bombeiros aqui do estado retornaram da missão. Entre os 10 bombeiros que participaram da missão está o 2º sargento Newton Flávio. Ele destacou a importância do trabalho em grupo e os desafios da missão, que durou 15 dias. Bem gratificante, né? E um aprendizado muito grande para a gente, até para novas experiências que a gente tem. A gente já atuou em algumas missões da Força Nacional e a gente tem essa vontade de aprender, de conhecer mais locais, né? E o apoio da Força Aérea Boliviana e do Exército Boliviano nos ajudou bastante, porque eles conhecem a região. O 2º sargento também explicou que a maior parte do incêndio foi controlado. A gente não continuou, na verdade, a gente identificou que ainda existiam alguns pontos. Fizemos alguns voos nos últimos dias, porém acredito que a equipe boliviana tenha considerado que com a equipe que eles tinham, eles consigam fazer os últimos combates. A missão, realizada em cooperação humanitária internacional, mobilizou forças de diversos estados brasileiros. Os 10 bombeiros potiguares embarcaram no dia 25 de setembro, quando se prepararam no estado do Mato Grosso, antes de seguir para a missão. A atuação dos bombeiros do Rio Grande do Norte fez parte de um esforço coletivo, com 43 bombeiros de outros estados já mobilizados no local. O subcomandante do Corpo de Bombeiros Militar, Franklin Araújo, elogiou o comprometimento dos bombeiros potiguares e deu detalhes da missão. Vai ficar marcado para sempre no resto da vida deles, a carreira profissional. As experiências vivenciadas lá são únicas daquela região, daquela missão. Como a gente estava dizendo, as características lá do bioma é diferente, totalmente diferente do que estão habituados a lidar aqui. Eles relataram tanto o que era esperado, a dificuldade de acesso, regiões inóspitas, como também a presença de fumaça muito marcante. Em algumas áreas densas, perceptível a dificuldade até acesso de luz solar em algumas regiões, né? O ambiente ficava praticamente o tempo todo nublado, vamos assim dizer, né? E a fumaça, por mais que você tenha experiência, saiba como se prevenir, ela incomoda. É algo que não é fácil de se lidar durante vários dias, né? E também a experiência também do contato, né, com os nativos, os povos daquela região, as forças de segurança daquele país. Então é uma interação assim fenomenal. O subcomandante também falou sobre a atuação do Corpo de Bombeiros desde ontem no incêndio na Serra do Lima, no município de Patu, no interior do estado. A Serra do Lima, infelizmente, nesse período de que a gente chama de incêndios florestais aqui da região, do nosso bioma, todo ano vem ocorrendo. Esse ano, como eu falei, já tínhamos uma unidade lá, o pessoal teve como dar a resposta já de imediato, mas pela característica da ocorrência, uma equipe só não é suficiente. E aí nós estamos em pleno desenvolvimento da Operação AMA, que é a Operação Abraço Meio Ambiente, do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte. Tem equipes extras de serviço em todas as suas unidades, especificamente para atender esse tipo de ocorrência. Então vieram 2 guarnições da cidade de Caicó, que é a nossa unidade mais próxima, para dar apoio. Essa guarnição veio com 10 bombeiros, somando aos 5 lá de Patu, fez 15 bombeiros. E aí a gente tem aquela parceria também com a prefeitura, né, que já entra com a sua defesa civil, pessoal voluntário, a prefeitura com equipamentos, maquinários, em algumas áreas lá de trilha, esses bombeiros tiveram que se deslocar por moto para se deslocar de forma mais rápida. Tem o pessoal mateiro da região que também ajuda, né, indicando o melhor caminho, a melhor trilha, como ir, como sair. Então é uma grande operação, é realmente algo que é multi-agências. E a Secretaria de Segurança do Estado autorizou o uso do helicóptero Potiguar 01 no combate ao incêndio na Serra do Lima, em Patu. A aeronave já atuou na região hoje pela manhã. A exposição Armorial 50 anos, que homenageia Ariano Suassuna, chega a Natal no próximo dia 1º de novembro. Mas os primeiros ingressos já estão disponíveis para a retirada. Simone Silva tem as informações. A exposição Armorial 50 anos, que celebra Ariano Suassuna, chega a Natal no próximo dia 1º de novembro. Mas os ingressos já podem ser retirados a partir desta quinta-feira pela internet, na plataforma Simpla. A mostra
celebra a diversidade e a tradição da cultura nordestina, segundo o escritor paraibano. O movimento armorial promove a junção das raízes da cultura erudita e popular brasileira. A exposição ocorre na Pinacoteca até o dia 2 de fevereiro de 2025 e reúne cerca de 140 obras. E conta ainda com exposições musicais, apresentações, debates, mostra interativa e ainda acesso a conteúdo digital. E depois do intervalo a gente vai seguir falando em cultura. É que seguem abertas as inscrições para a 21ª edição do Troféu Cultura. Sobre esse assunto eu converso depois do intervalo com a produtora do troféu, Tatiana Fernandes. Não saia daí que nós voltamos já. Diagnóstico precoce. Game over no câncer infanto-juvenil. A regra do jogo é saber identificar os alertas. Câncer dos tecidos moles. Fique atento aos principais sinais e sintomas. Caroço em qualquer parte do corpo, secreção purulenta no ouvido e olho saltado. Procure o médico. Casa Durval Paiva. Diagnóstico precoce para ganhar. Estamos de volta com o Câmara Repórter para falar que esse ano o Troféu Cultura chega à sua 21ª edição. E para esse ano também tem uma novidade, é que os interessados podem se inscrever em uma das 10 categorias. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui a produtora do Troféu Cultura, Tati Fernandes. Seja muito bem-vinda, Tati, para conversar conosco. Obrigada, é um prazer estar aqui contigo, Larissa. Que inovação foi essa? Pela primeira vez o Troféu Cultura oferecer, enfim, abrir esse espaço para que os interessados se inscrevam. Mudou totalmente, né, o formato? Mudou bastante no sentido da gente conseguir ser mais inclusivo, né? Também ter uma abrangência territorial do nosso estado como um todo. A gente sempre teve um trabalho da curadoria muito cuidadoso para, ao máximo possível, conseguir perceber tudo o que aconteceu no estado nas categorias que a gente premia. Mas, de fato, é um desafio você dar conta de saber tudo o que aconteceu, tudo o que foi produzido nessas linguagens que a gente premia. Então, esse ano a gente trouxe uma pesquisa que já vem de algum tempo, que muitas premiações, o Oscar, o Grammy, Prêmio Jabuti de Literatura, o Prêmio Inspirar do Instituto da Energia, todos esses, eles passam por um processo onde as pessoas primeiro se reconhecem também como merecedoras e apresentam suas proposições para, então, concorrerem ao troféu. Então, o Troféu Cultura esse ano faz isso nesse sentido, de ser inclusivo e de ser abrangente. E ficam essas 10 categorias, né? Que categorias são essas? Para que os interessados aí possam se inscrever. Vamos lá. O Troféu Cultura ele é como um troféu guarda-chuva de todas as artes, né? Quer dizer, de todas as artes, das maioria das linguagens, porque a gente não tem essa pretensão também de esgotar a premiação. Temos aí uma longa jornada na nossa cultura que tem muito mais produção. Mas a ideia é premiar as artes cênicas, e daí premiar teatro, dança e circo, em 2 categorias, onde os artistas podem concorrer em melhor performance cênica e as obras cênicas em espetáculo cênico. Então são 2 categorias. A música também tem 2 categorias, que é show do ano e destaque musical. A literatura tem uma categoria, né, para melhor publicação do ano. Temos 2 premiações que são genéricas para todas as linguagens, que é produtor ou produtora do ano e projeto cultural, que é uma categoria nova. A gente tem visto também um nascimento de muitos projetos interessantes no campo da educação artística, da apreciação artística, da fruição dos nossos valores e nossos talentos. Então a gente incorporou essa categoria. E o audiovisual, a gente também tem 2 categorias do audiovisual, que é obra audiovisual, que pode ser websérie, pode ser série, clipe, enfim, uma obra audiovisual, e um destaque audiovisual para premiar as pessoas que são artistas dentro do segmento. Então, diretores, roteiristas, diretores de fotografia e por aí vai. Enfim, tem, como você disse, tem um pouquinho para contemplar cada setor, cada tipo de arte, né? Isso. E a gente sabe também que o Troféu Cultura, ele costumeiramente sempre homenageia grandes nomes da cultura. Quem são os homenageados desse ano, assim, com um tema central? Maravilha. Esse ano a gente vai trazer para a noite de cerimônia o tema Cultura Popular
potiguar. A gente vai atrás do nosso DNA, da nossa cultura popular. E aí a gente vai homenagear um poeta queridíssimo, de vocabulário rico e de rimas incríveis, que inspirou muitos poetas da nossa literatura do cordel, que é Antônio Francisco, um moçoroense incrível. Conterrâneo. Olha aí, uma figura incrível, um grande amigo, parceiro, assim, de construir coisas boas para o nosso estado. Em memória, que o Troféu Cultura também sempre faz uma homenagem em memória, nós vamos homenagear a Dona Militana, romanceira, que ganhou também nacional, né? Hoje um nome reconhecido nacionalmente, até internacionalmente, para quem pesquisa esse tipo de expressão popular. E no campo das artes visuais, quer dizer, não é exatamente esse campo, o artista pela sua trajetória, né? Esse ano o artista que vai ser homenageado pela sua trajetória é o nosso super artista visual, que é Guaraci Gabriel. Muito bom mesmo. E todas, enfim, e a gente falou aqui em inscrições, está falando dessas homenagens aí já para os interessados também se inspirarem e participar de uma edição que vai homenagear, como você falou aí, tão grandes nomes, né? Dona Militana, Antônio Francisco e o Guaraci. Mas essas inscrições, elas vão até quando, né? E Sim. Como é que pode fazer? Precisa pagar alguma coisa? Como é que é? Pronto. As inscrições vão até o dia 2 de novembro. É super importante que quem tem interesse já acesse, né? As inscrições estão sendo feitas através do Instagram do Troféu Cultura, então @TroféuCulturaRN. Lá vocês vão ter acesso às particularidades de cada linguagem, porque cada linguagem vai ter um envio de um tipo de material distinto, né? A depender da linguagem você Sim. produz determinadas coisas, mas basicamente é você ter uma clipagem, porque o troféu vai ter um recorte temporal, ou seja, ele é dedicado a quem produziu algo, realizou algo entre os dias 1º de dezembro de 2023 e o dia 31 de outubro de 2024. Então, a gente ainda está correndo com, tem pessoas ainda produzindo, a gente até quer que essas pessoas saibam como que o troféu vai funcionar nas suas inscrições. A inscrição é gratuita, né? Todos que quiserem apresentar os seus projetos, as suas realizações, a nossa curadoria podem se inscrever e até o dia 2 a gente vai estar recebendo. A gente deixou até o dia 2 de novembro justamente porque nosso recorte temporal finaliza agora no mês de outubro. Sim. Então, quem já está fazendo, já pode fazer a sua realização e já se preparar para se inscrever. Sim, né? Com certeza. E no dia 12 de novembro, então, a gente anuncia os 6 indicados de cada categoria. Aí a gente tem um trabalho primeiro, né, um filtro de entender todo mundo que se inscreveu, como é que vai funcionar essas informações que chegaram até a gente. A gente também está fazendo uma pesquisa para que as pessoas falar diretamente com os realizadores para que eles venham se inscrever, Sim. não é? E aí, a partir do dia 12, então, a gente começa com a votação popular, que Sim. a gente vai ter uma 11ª categoria, que vai ser escolhida, então, pela população, que é o artista do ano. Dentre todos os 60 indicados, a população vai poder escolher o seu artista do ano, né? E aí a gente vai chegar na grande noite de premiação, lá em dezembro, com entrada gratuita. A gente fala mais pra frente dessa história. Tá certo, então. Mas muito bom aqui já adiantar um pouco, falando dessa novidade, né? Das inscrições, que os interessados podem se inscrever na 21ª edição do Troféu Cultura. Então fica aqui, que seja mais uma edição de grande sucesso, de grande reconhecimento para a nossa cultura, né? Para os nossos produtores e artistas. Sim, eu acho que o reconhecimento, eu trabalho com muitas linguagens, né? O reconhecimento no nosso lugar tem muito valor. Às vezes você manda um material para São Paulo, para festivais pelo Brasil, para festivais internacionais, e quando você tem a chancela de ter passado por um processo de reconhecimento, isso já agrega naquilo, né? No seu currículo, no seu portfólio, Certamente. né? Além do que também é importante, quando você faz alguma coisa bacana dentro da sua linguagem, que isso possa ser reconhecido, né? Nós, no nosso estado, temos esse desafio de reconhecer os nossos, dar valor aos nossos. E a gente tem muito talento, né? O Troféu Cultura ele é feito, aproveitando aqui para deixar um agradecimento, ele é feito através de uma política pública do nosso estado e do nosso município. Então, a Lei Câmara Cascudo, do governo do estado do Rio Grande do Norte, e a Lei de Maranhão, que é da Prefeitura do Natal. Nós já contamos com o patrocínio da Conjol. E a gente faz um conglomerado de parcerias, porque todos os nossos curadores também são colaboradores para que isso seja implementado esse ano. Claro, a gente quer que isso cresça, que amadureça essa proposição para os próximos
20 anos de Troféu Cultura adiante, né? Então é um prazer receber essa inscrição de cada um, ter esse potencial de produção e de qualidade que a nossa arte e a nossa cultura que tem no Rio Grande do Norte e poder fazer esse troféu que é tão importante para nossas artes. Tati, só para a gente repetir mais uma vez, as inscrições por onde é que acessa? Maravilha. Vamos acessar então todos os formulários através do Instagram do Troféu Cultura, @TroféuCulturaRN, e aí vocês vão ter acesso à ficha de inscrição. Cada linguagem tem a sua própria ficha e até o dia 2 de novembro. Eu já oriento assim, entra logo, já vê o que precisa organizar um material para munir bem a curadoria e a gente espera a inscrição de todo mundo até o dia 2. Tá bom, o recado tá dado, né? Corre lá, como disse Tati. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui conosco, Tati. Eu que agradeço, muito obrigada. E essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. É você que nos acompanha. Obrigada pela audiência. Continue ligado na nossa programação, que tem sempre informação atualizada sobre o que acontece na Câmara Municipal e também na nossa cidade. Tchau!